Galera, tudo bem? Espero que tenham gostado da aula de ontem sobre Civil Rights nos Estados Unidos. Pulamos de New Deal para Civil Rights. É o fim, né? Começo e o fim da hegemonia rooseveltiana, né? Bom, vou fazer aqui um resumo rápido sobre a aula de ontem e já preparar para a nossa próxima aula, que vai ser sobre Vietnã. Os assuntos não estão desconexos, né? O Vietnã se enquadra dentro das manifestações por civil rights, né? Por exemplo, toda a questão relacionada à política externa dos Estados Unidos vai afetar diretamente sobre a perspectiva dos direitos dos migrantes, dos latinos. Então, isso está no bojo, né? Claro que nessa primeira aula de Civil Rights eu não falei da participação dos movimentos estudantis, porque isso vai ficar para a próxima aula, né? Mas os movimentos estudantis também estão envolvidos na questão do Civil Rights, né? Tanto feminismo, teve bastante força dentro da academia, então tem coisa guardada para semana que vem não, né? Para quem está acompanhando o vídeo certinho, para daqui 2 semanas. Então vamos lá. O Civil Rights, os direitos civis, ele pode ser entendido, a gente pode dividir ele em duas etapas. Uma primeira etapa que vai de 1954 a 1964, que está mais focada no movimento negro, né, nos Civil Rights em relação aos direitos dos negros. E uma segunda etapa que é de 64 em diante, que é mais difuso, né? Também ali vai abarcar também questões como feminismo, ambientalismo, direito dos latino-americanos, indígenas, enfim, homossexuais, né? Então tudo isso está nessa segunda fase. A primeira fase, por que ela é de 54 a 64? Ela é de 64, de 54 a 64 porque em 1954 é a primeira grande vitória do movimento negro nos Estados Unidos, com o ganho de causa dado pela Suprema Corte norte-americana em favor do advogado Oliver Brown, né? Então no caso Brown versus Education Board de Topeka. O Suprema Corte dá o ganho de causa para o Oliver Brown, né? Então é a primeira grande vitória do movimento negro. Vale lembrar, o movimento negro não nasceu na década de 50 nos Estados Unidos, né? Se você for pensar em longa duração, a história do movimento negro está diretamente relacionada à sua própria história de resistência durante a escravidão e principalmente na época da abolição, né? Da luta pela abolição. Como personagens como o Douglas, né? São personagens que não podem ser esquecidos, né, nessa linha temporal. Mas a gente diz que o movimento moderno, né, já está ali do século XX, está mais relacionado já com a ideia de panafricanismo, do Marcus Garvey, e também do surgimento da NAACP, e principalmente após a Segunda Guerra Mundial é que existe uma reconfiguração. Então o movimento negro norte-americano não nasceu na década de 50, né? Muito pelo contrário. Mas a primeira grande vitória é a Brown versus Education Board. E é por isso que a gente marca que a partir daí começa o Civil Rights. E aí existe uma resistência por parte da sociedade sulista a essas transformações, né, a os novos entendimentos da lei, né, com relação ao fim das escolas serem segregadas, né, porque antes você tinha as escolas sendo divididas, você tinha escola de negros, escolas de brancos, até 1954, acreditem nisso. E depois disso, a sociedade sulista, né, do sul profundo, como eles dizem, não aceita e começa a ter uma série de ataques e ameaças à comunidade negra. E um dos principais dele, um dos eventos que mais marcou esse momento foi, sem dúvida nenhuma, o espancamento e a morte do jovem Emmett Till em 1955, ele que tinha apenas 14 anos.
e ele supostamente teria assoviado para uma moça branca e depois, inclusive, recentemente, em seu leito de morte, ela disse que foi mentira, ele nunca assoviou para ela, né? Mas a cobertura que a imprensa deu sobre esse evento fez com que as pessoas aderissem à causa, né? Então isso criou uma comoção junto a uma classe média instruída, branca, e também gerou por parte da mídia, dos jornais, a formação de uma opinião pública favorável às manifestações do movimento negro, né? Por isso que aí, quando vem em 1955 também, no final de 1955, quando a Rosa Parks se recusa a deixar o banco da frente do ônibus, porque era proibido para ela, a opinião pública vai acompanhar toda a cobertura e todo o movimento que vai ser feito pelo Martin Luther King, né? Aí que surge o Martin Luther King. E aí nós temos uma série de movimentos e de reações e de lutas e de resistência, tanto por parte dos negros, mas resistência por parte dos reacionários sulistas, né, contra a ideia de igualdade entre brancos e negros, que vão resultar em uma série de mortos, protestos, que vão ser acompanhados imediatamente pela população norte-americana por meio da televisão. A televisão tem um papel importante, então, nesse momento, que é mostrar como os negros estavam sendo tratados nas suas manifestações, entre eles crianças, jovens, senhores e senhoras. E isso faz com que a opinião pública fique não apenas favorável a isso, mas estando a opinião pública favorável a isso, os próprios políticos interessados em voto, né, comecem também a pensar em aprovar leis e medidas a favor dos manifestantes. E isso acontece, assim, o grande congraçamento disso é a marcha de agosto de 1963, dos 200 mil pessoas que foram a Washington para fazer a marcha, onde o Martin Luther King fez o famoso discurso I Have a Dream. Depois disso tem uma outra lei que vai ser votada pelo Congresso, de 1965, que é a lei que permite que o Estado, que a Federação, o governo federal, faça a supervisão das votações no Sul, em lugares onde historicamente ocorriam segregação, e acompanhar de perto com a força do Exército, né, para não deixar que as pessoas, no dia de votar, os negros que fossem votar em lugares onde havia segregação, fossem atacados e vítimas de linchamento. Por que essa lei também é importante, mesmo depois disso, depois de 64? Porque ela possibilita que os negros começassem a se inscrever mais para votar em seus próprios candidatos no Sul, e também candidatos negros começaram a surgir. É somente nesse período que nós vamos ter, depois de quase 80 anos, o retorno de um deputado negro no Congresso norte-americano, né? A gente teve isso no período da Reconstrução, pois vem as leis de Jim Crow, somem com isso, e aí somente depois disso é que a gente tem esse retorno. Aí nós temos, a partir de então, a segunda fase, né, do Civil Rights, que ela é mais difusa, como eu disse, né? Nós temos ali o César Chávez com as reivindicações pró-direitos trabalhistas dos latinos, né? Porque era uma mão de obra de subemprego. Nós temos o movimento ambientalista, nós tivemos a manifestação dos indígenas em 68, na ocupação de Alcatraz, e nós temos, por fim, o movimento LGBT, que surge ali, ainda não tinha esse nome, né, mas as origens também estão ali. E, por fim, o mais famoso desse período é o das mulheres, né, das manifestações das mulheres, que já começa em 63, né, com a aprovação de uma lei sobre o fim da diferença salarial entre homens e mulheres, mas que vai ganhar mais força para o final da década, né, a partir de 66, com a publicação de alguns livros que são consagrados da literatura feminista e tudo mais, né? E aí os universitários são
uma importância nesse momento. Vale lembrar que a guerra, após a morte do Kennedy, em 63, então a partir de 64, a Segunda Guerra Mundial, a guerra do Vietnã começa a ganhar os holofotes da mídia por conta do contingente de soldados, né? Em 64 já eram 18 mil soldados norte-americanos no campo de batalha. Isso vai afetar diretamente os jovens, que são aqueles que são recrutados, né, e convocados para participar da guerra, o que vai mobilizar diretamente o setor universitário, que é formado pela classe média branca ilustrada, né, como nós mencionamos aqui. Isso afasta a classe média do suporte que ela dava ao movimento negro. E também esse afastamento se dá porque esse momento marca um momento de radicalização do movimento negro, com adesão de estratégias mais violentas de convencimento. É preciso aqui, e aí assim, nomes, né, mais famosos dessa época, o Black Panther Party e o Malcolm X. É preciso a gente pensar numa questão quando a gente fala dessa radicalização. Após 10 anos de manifestações pacíficas, adotando a estratégia do Gandhi, com uma série de vitórias, tanto junto aos congressistas, junto à opinião pública, junto ao Suprema Corte. Mesmo assim, a situação do negro em 64 ainda era bastante precária e o racismo e o preconceito basicamente continuavam quase que inalterados, principalmente no Sul. Então, percebam que essa faz parte de uma escalada de lógica a respeito da forma de como dialogar com a população, né? E aí, com a morte do Martin Luther King em 68, se torna como, olha, a pessoa que mais queria dialogar e mais abriu, e que mais abriu brechas para uma estratégia de diálogo e integração com a população branca, de maneira geral, foi morta por vocês, significa que vocês não querem conversar mesmo. Né? Sem contar que a adesão ao armamento, né, pelo menos pelo Black Panther Party, tem a ver com autodefesa, né? Isso, o que levou, inclusive, à revisão das leis sobre porte de armas na Califórnia. Né? Depois que os negros começaram a andar armado, isso aconteceu. Né? Houve uma revisão das leis de porte de armas na Califórnia. Claro, eu não estou defendendo aqui a utilização de armas ou de violência e tudo mais, assim, e mesmo se eu defendesse, seria a minha opinião, eu estou só tentando entender como se dá a evolução do pensamento do movimento nesse período, né? Enfim, bom, é um tipo de explicação que é bom eu deixar evidente. Mas é isso, né? Então, espero que tenham gostado da aula, espero que tenham gostado da leitura, e semana que vem não, que 2 semanas, nós temos Vietnam and Rock and Roll, baby. Até mais, galera. Até a próxima.